Da amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu agradecer ao pastor Moisés pela confiança que está trazendo a mensagem nessa noite, né, amados? E gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24 em diante, até o 35. O título é Jesus é o pão da vida. Diz assim a Bíblia, sabe, nossa Bíblia. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, na qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disse-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, creais naquele que ele enviou. E disse-lhe, pois, que sinais, pois, faz tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? O nosso pai comeram pão, o nosso pai comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Senhor, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o seu nome, Senhor. Coloca a minha vida aqui, Senhor, para ser usado conforme a sua vontade, o seu querer nessa noite. Toma a minha vida na sua presença, Senhor. Pai, aleluia, que eu venha diminuir, o Senhor venha aumentar nas minhas vidas, Senhor, nessa noite. Venha falar, Senhor, aquilo, Senhor, que eu busquei, Senhor. Venha trazer a memória, Senhor, para passar para a sua igreja nessa noite. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amados, nós vemos aqui um texto onde uma multidão foi buscar Jesus. Foram ao encontro de Jesus ali. Eles foram buscar ali no mar da Galileia, ali junto ao mar, buscando a Jesus e não encontraram. Eles falaram assim: olha, eles entraram no barco, os discípulos, mas Jesus não foi com os discípulos no barco. E para entender essa multidão, porque eles estavam atrás de Jesus, nós vemos que no capítulo 6, no começo, Jesus faz a multiplicação dos pães. Jesus olha e vê uma grande multidão ali na frente. E ele disse para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para dar de comer essa multidão? Ele queria testar, porque ele sabia o que ele ia fazer. E Filipe fala: Senhor, nem com 200 denários aqui nós conseguiríamos comer pão, para comprar pão para tão grande multidão. E Jesus olha para ele e fala, talvez Deus pensou assim: ele não entendeu nada, ele não entendeu o que está aqui. Aquele que é poderoso, aquele que pode fazer um grande milagre aqui no meio do povo. E diz que André ali, o irmão de Pedro, né, ele fala assim: não, Senhor, tem aqui, ó, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pode falar assim: ó, ele entendeu o ministério, mas mesmo assim ele pega e fala uma resposta. Mas o que é isso para uma grande multidão? Ele diz que Jesus pega aquele pão da graça ao Senhor e reparte para a multidão. E a multidão se sacia, elas comem ali à vontade. E ainda sobrou 12 cestos. Imagina 5.000 pessoas, fora homens e mulheres ali comendo o pão ali naquele deserto. E todo mundo se saciaram, ainda sobraram 12 cestos de pães. Só que Jesus, ele viu que a multidão, no versículo 15, sabendo Jesus que havia de vir arrebatá-lo. O povo queria fazer Jesus rei. Jesus sobe ao monte e ele dá ordem aos seus discípulos, fala: olha, passai para o outro lado. E vai para Cafarnaum. Ele diz que os discípulos pegam o barco e Jesus não sobe no barco com os discípulos. Jesus vai para o monte orar, porque Jesus gostava de ter intimidade com Deus. Jesus sempre buscava o Deus ali no monte, ali orando e buscando ao Senhor, enquanto os discípulos iam dispersando. Então, como a pessoa não viu Jesus com os discípulos, não foram atrás dos discípulos. Eles entraram no barco e foram a caminho de Cafarnaum. E diz, mesmo em Mateus ali, que Jesus, na 4ª vigília da noite, ou chega antes 3 e 6 horas da manhã, na 4ª vigília, Jesus vai por cima do mar, encontro aos seus discípulos. E quando eu fiquei pensando, imaginando, falei: imagina a cena, Jesus por cima do mar, indo de encontro aos seus discípulos. Eu falei: mas por que Jesus foi 3 horas da manhã, encontro o discípulo por cima do mar?
Porque Jesus sabia que se ele entrasse no barco naquele momento, a multidão ia seguir ele. Não pelo que ele era, mas sim pelo que ele podia oferecer. Que o povo estava atrás de Jesus pela comida que perece. E Jesus não é dessa forma. Devemos buscar Jesus por aquilo que ele é. A essência que ele coloca na nossa vida a cada dia. É por isso que devemos buscar Jesus a cada dia, a cada momento. Não por aquilo que ele pode oferecer. O povo queria buscar Jesus para saciar a sua fome, para ser curado e muitas coisas, mas não queria ter intimidade com Cristo. Não queria entregar a vida verdadeiramente para ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Mas eles queriam entregar a sua vida ali para buscar saciar a sua fome. E Jesus, ele vendo, e a multidão vai e pergunta, mas cadê o mestre? Cadê? Fala assim, ó, os discípulos subiu no barco, mas ele não foi. Mas mesmo assim ele sobe no barco e vai atrás de Jesus. E diz a Bíblia aqui, que entramos agora aqui no versículo que eu li, no 25, que eles acham Jesus do outro lado, ele chega bem mansinho. Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus, com conhecimento pleno, ele falou, Jesus respondeu, na verdade vos digo, me buscais não pelos sinais que vistes, mas sim porque saciaste a sua fome. E muitos estão dessa forma, buscando Jesus só por aquilo que ele pode oferecer. Muitas vezes por uma cura, muitas vezes, aleluia, por um milagre, por várias coisas, mas não busca Jesus verdadeiramente para colocar no coração, para fazer uma grande obra. Eu costumo dizer na igreja que a gente temos que ser discípulo, e temos que discipular, e temos que ser discipulado. Dessa forma que nós devemos agir. Eu tenho que aprender de alguém e eu tenho que passar esse aprendizado para alguém. Então a igreja tem que ser isso. A igreja tem que ser discípulo e discipular alguém, né? Eu estava vendo uma história esses dias, eu achei interessante compartilhar com a igreja, que tinha dois homens, eles estavam de frente a um rio, e aquele rio, a correnteza era muito grande ali naquele rio, e eles ficaram olhando, e do outro lado tinha uma pessoa ímpia que não tinha aceitado a Jesus, ficou observando os dois, como que eles iam pular. E era muito difícil. Diz que um dobrou o joelho e começou a orar e pedir para Deus, Senhor, me ajuda a pular e chegar do outro lado. E isso, na hora que ele começou a caminhar, a água veio e levou ele e foi embora. O outro só olhou para o céu e foi e atravessou do outro lado. E diz que aquele homem olhou para ele e falou assim, mas por quê? Aquele lá orou e ele não conseguiu atravessar, e você veio e me falou, porque eu saí de casa, eu já orei de casa. Muitos só querem orar quando está na dificuldade. Muitos só querem orar quando vê a necessidade cheia de ti. E Jesus, amado, devemos buscar 24 horas por dia. A Bíblia diz orar e vigiar, aleluias. Devemos orar e vigiar cada dia, amados. Então Jesus, ele é o pão da vida, por quê? Porque o pão, amados, às vezes que nós comemos, se nós deixar de comer pão, deixar de comer o nosso alimento, nós morremos. E Jesus é a mesma coisa, se nós não buscarmos a Ele, nós morreremos também. Morreremos porque perderemos a vida eterna e seremos lançados no lago do fogo. Então, amados, Jesus, ele é o pão da vida, ele é a água, porque a água também é a fonte de alimento para nossas vidas. Então Jesus, como nós buscamos alimento todo dia, nos saciar o nosso corpo, nós devemos buscar da mesma forma Jesus a cada dia e a cada instante, amados. Então guarda esse texto aí, em nome de Jesus Cristo, e Deus abençoe a cada um. Amém.